Olá para todos que vão assistir esse vídeo. Eu me chamo Daniele dos Santos Evangelista, sou aluna do mestrado profissional em artes da Universidade de Brasília, sob orientação da professora Maria Cristina Cachelli de Azevedo. E hoje eu vou falar brevemente sobre a música no currículo da Educação Infantil do Distrito Federal, aqui nessa comunicação para esse encontro regional da ABEM do Centro-Oeste. O contexto dessa comunicação é a pesquisa de mestrado sobre as práticas musicais de professoras de referência unidocentes da educação infantil pública do Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, a maior parte dos profissionais que atuam na educação infantil são mulheres. Essas profissionais são professoras de referência porque elas são um adulto que passa a maior parte do tempo, ou todo o tempo, com as crianças na escola. E por isso elas se tornam o referencial para o agrupamento das crianças no contexto escolar. E elas são os profissionais unidocentes devido à complexidade da prática dessas docentes, a quem cabe ensinar e orientar o conjunto de conhecimentos que são vivenciados no contexto escolar, inclusive em relação à música. No Distrito Federal não há a obrigatoriedade de atuação de um professor especialista em música nas escolas de educação infantil, nem nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, essa atuação está sob a responsabilidade da professora de referência. Para essa comunicação, eu vou abordar a revisão bibliográfica sobre a música na educação infantil, especificamente no contexto do Distrito Federal. Também falarei sobre a análise do currículo em movimento da educação infantil do Distrito Federal e no que se refere ao enfoque que é dado à música nesse documento. O currículo em movimento orienta o atendimento às crianças na educação infantil pública do Distrito Federal. Na revisão de literatura, eu selecionei somente as pesquisas vinculadas ao Distrito Federal e que estivessem relacionadas especificamente à música na educação infantil. Com esses critérios, foram selecionadas 6 pesquisas, que são as listadas nesse quadro. São 5 dissertações de mestrado, da Mônica Marques, da Larissa Antuni, da Maria Luísa Ramalho, da Carla Amorim e da Sara do Vale. E uma tese de doutorado, que é da Andréia Martinez. Não foram encontradas nessa revisão pesquisas sobre música que tivessem sido desenvolvidas em escolas públicas de educação infantil do DF. Entre essas pesquisas, 2 enfatizaram a atuação do professor especialista em música na educação infantil. A pesquisa de Marx observou que as propostas da professora especialista em música, elas tinham intencionalidade no que se refere aos aspectos musicais. Entanto, a atuação dessa docente especialista em música acabava se dando de forma isolada em relação ao trabalho das professoras de referência das turmas de educação infantil. Já Antunes, na pesquisa dela, observou, e ela vai mencionar, a ausência da prática docente na educação infantil no que se refere à formação inicial dos professores especialistas em música. A pesquisa da Ramalho se aprofundou na constituição do professor pedagogo como protagonista do seu modo de ser docente, no que se refere às práticas musicais, e analisou os processos de formação continuada desses professores pedagogos. As pesquisadoras Amorim e Martinez se concentraram no desenvolvimento da musicalidade dos bebês. A Amorim vai evidenciar a gênese do gesto musical no bebê, e Martinez conclui na pesquisa dela que os bebês, desde o seu nascimento, vão trazer consigo um aparato biológico que possibilita o desenvolvimento da sua musicalidade. As suas possibilidades musicais ocorrem a partir da relação com o outro, com o mundo, com a cultura humana. Já a pesquisadora Sara do Vale analisou a relação entre as disciplinas relacionadas à educação musical que estão presentes no currículo do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília e ao modo como a música estava presente no currículo em movimento da educação infantil do Distrito Federal, mas no caso da pesquisa dela é uma versão anterior do currículo, a versão que será abordada aqui nessa comunicação.
A pesquisadora Sara do Vale averigou que as disciplinas relacionadas à educação musical presentes no curso de graduação em pedagogia da UNB podem instrumentalizar os professores pedagogos para o trabalho na educação infantil relacionado à música, mas ela faz a ressalva de que essas disciplinas têm todas um caráter optativo para os graduandos. Em relação ao currículo em movimento da educação infantil do Distrito Federal, ele foi revisado e reformulado em 2018 para que ele ficasse alinhado à BNCC recentemente publicada. Ele vai seguir a mesma organização da BNCC e, além disso, ele está em consonância com outros documentos que regulamentam e orientam a educação infantil, como, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil de 2010. O currículo em movimento tem como 2 eixos integradores o educar e cuidar e brincar e interagir. O currículo está organizado a partir dos mesmos campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular e, como nós podemos ver, no centro dessa figura estão os 3 princípios fundamentais trazidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Além disso, num ciclo contínuo, nós temos também os 6 direitos de aprendizagem, que são expressar, conhecer-se, conviver, brincar, explorar e participar. E nesse sistema, interconectados, estão os campos de experiências, os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. O currículo enfatiza que esses campos de experiências eles abarcam as múltiplas linguagens e que eles estão interconectados. O currículo também aponta para a multidimensionalidade das crianças e ressalta que na educação infantil se privilegia a não fragmentação dos conhecimentos, nem das aprendizagens. E no que se refere à música no currículo, ela está presente majoritariamente nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiências, traços, sons, cores e formas. O currículo apresenta como base teórica a teoria histórico-cultural de Vygotsky e vai trazer, no decorrer do texto, alguns pressupostos dessa base. Então, assim, o currículo enfatiza as relações dialéticas no ato educativo como provocadoras de mudanças nas pessoas a partir da apropriação do patrimônio cultural, no sentido de que as pessoas são modificadas pela cultura, mas também a modificam. O currículo da educação infantil também ressalta a importância das interações com o uso de signos e de instrumentos e vai salientar o entendimento de que cada ser humano é diferente e que, por isso, segue caminhos diferentes para aprender e se desenvolver. O currículo traz a concepção de criança como um ser em constituição e em processo de humanização, que ao se apropriar da cultura renasce como ser social, e que aprende e se desenvolve nas relações com seus pares e com os adultos, enquanto elas exploram os materiais e os ambientes, vivenciando situações de aprendizagem. O documento ratifica a escola de educação infantil como locus, onde deve ocorrer diversidade de experiências que podem ser internalizadas pelas crianças gerando neoformações, e ressalta a atuação intencional do professor na zona de desenvolvimento iminente, no Brasil mais conhecida como zona de desenvolvimento proximal, mas o currículo opta por utilizar a tradução feita pela professora doutora Zoia Prestes e vai apontar o papel do professor como organizador do meio social educativo. Como falado anteriormente, especificamente em relação à música, no currículo em movimento da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados a ela estão no campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Ao analisar o texto do currículo, emergiram algumas categorias relacionadas a essas proposições, que são essas que estão na figura. Então, o currículo ele traz a perspectiva de que a professora de referência unidocente planeje e organize as proposições que vão abranger as práticas musicais, experiências de escutar, de explorar, de criar, de expressar e de apreciar de maneira interligada e simultânea. Essas experiências musicais se entrelaçam, se interconectam em múltiplas sobreposições e interseções, e são vivenciadas concomitantemente e de forma indissociável pelas crianças. Assim, o currículo enfatiza a concepção de desenvolvimento integral da criança, ou seja, nos seus aspectos físico, psicológico, social, intelectual,
e vai apontar que uma das características basilares da educação infantil é a não fragmentação dos conhecimentos nem das aprendizagens. Eu vou abordar essas categorias, essas experiências elencadas na figura anterior aqui separadamente, somente para fins de interpretação, porque eu subscrevo o entendimento de que essas experiências elas acontecem de modo imbricado, interconectado. Essas experiências se dão de modo unificado na perspectiva de aprendizagens significativas no cotidiano escolar e que não são fragmentadas nem em disciplinas, nem padronizadas em conteúdos, porque elas se dão em unidade e inteireza. Nas experiências de escuta, então, o currículo vai enfatizar que as crianças devem ter acesso a diversas fontes sonoras, a partir dos sons do próprio corpo, expandindo para os sons da natureza, para sons de objetos do cotidiano, sons de materiais reutilizáveis, materiais de largo alcance, de instrumentos musicais convencionais, diferenciando sons e silêncios, intensidade, pulsação, ritmo, altura, imitando sonorizações. Em relação às experiências de apreciação, o currículo propõe que as experiências musicais contemplem a variedade de repertórios, incluindo apresentações, concertos, diferentes estilos e gêneros musicais, diversas fontes sonoras, apontando para a importância do protagonismo das crianças na fruição, no desenvolvimento do senso estético e na construção das próprias predileções. As experiências de criação envolvem a criação de movimentos em atividades musicais, a criação de sons com o corpo e com variadas fontes sonoras, a criação de sonorização para histórias, a criação de paródias e a criação de signos, de códigos e registros gráficos pelas próprias crianças, né? Dos sons pelas crianças. Nas experiências de exploração, o currículo propõe o contato direto, o manuseio, a confecção de objetos, a experimentação de materiais e fontes sonoras, de possibilidades corporais, com as crianças ouvindo música, cantando, acompanhando as canções, utilizando instrumentos convencionais ou de largo alcance e explorando variações e possibilidades de execução. Em relação às experiências de expressão, o currículo vai falar sobre o canto, sobre sons corporais, sobre o manuseio de objetos, fontes sonoras, instrumentos, e que isso pode ocorrer sob algum direcionamento ou também em expressão livre, expressando sensações, sentimentos, pensamentos, com as crianças interpretando canções e também fazendo registros, né, de suas produções e depois escutando os registros que foram feitos por elas. Sucintamente, as experiências musicais propostas no currículo advêm de uma educação musical ampla e estão voltadas para uma formação integral a partir de experiências em múltiplos contextos. Mas, não obstante os princípios que o currículo em movimento da educação infantil no DF vai trazer, orientando as práticas musicais das professoras de referência unidocentes, alguns desafios acabam se colocando e que são indicados também pelas pesquisas revisadas, como, por exemplo, a ausência de reconhecimento da própria musicalidade pelas professoras de referência unidocentes, a elevada quantidade de crianças por turma na educação infantil pública do Distrito Federal. O documento da Estratégia de Matrícula de 2022 traz 30 crianças por adulto numa turma. Há também pesquisas que vão indicar que alguns cursos de formação continuada eles consideram a autonomia e o protagonismo das professoras e a fragmentação das práticas musicais baseada na lógica de disciplinas curriculares, que pesquisas observaram em algumas instituições privadas de educação infantil no DF, e que também apontam para uma atuação isolada da professora especialista em música em relação às demais professoras da escola. E como Zeichner afirma, nenhum ensino, nenhuma educação de professores podem ser considerados neutros. E por isso nós precisamos continuar refletindo sobre os princípios éticos e políticos da nossa prática, voltando-nos tanto para dentro, para a nossa própria prática, quanto para fora, ou seja, para as condições históricos-sociais em que nós temos nos constituído enquanto docentes. Nesse sentido, eu coloco aqui, para encerrar esse momento, algumas indagações. Ter essa prática reflexiva em múltiplo movimento se dá somente individualmente ou se desencadeia também coletivamente?
considerando as condições sociais de escolarização que influem no trabalho pedagógico. Ainda predomina uma percepção de que o professor pode fazer qualquer coisa desde que tenha sido treinado. Há uma percepção pautada na eficiência de diferentes métodos de treinamento e o que essas percepções desencadeiam no contexto pedagógico escolar. Zeichner vai nos provocar dizendo que essas percepções, elas não dão conta das questões que emanam da realidade das escolas. Quanto à música no contexto da educação infantil, ela tem sido compreendida a partir da sua natureza complexa e multifatorial. Tem se construído a compreensão de que as transformações nas práticas musicais na educação infantil requerem atuações multissetoriais, ou prevalece a ideia de que os sucessos e os insucessos no processo pedagógico da escola são responsabilidade apenas do professor. As reflexões sobre o trabalho pedagógico na escola têm considerado a relação com os outros docentes, a estrutura das escolas, o contexto sociopolítico e cultural, os sistemas educativos, ou têm individualizado responsabilidades. Eu quero agradecer pela atenção de todos.